Se os sinais de vida em Marte provarem ser verdadeiros, a vida extraterrestre em geral pode ser ainda mais disseminada. Astrônomos calculam a quantidade de civilizações que podemos esperar detectar no espaço. Eles utilizam a equação de Drake, do professor Frank Drake. O primeiro fator é o índice de formação de estrelas na nossa galáxia. Quanto mais estrelas você produz, mais moradas potenciais de vida irão existir. Uma fração dessas estrelas irá ter planetas. Esse é o segundo fator, a fração que terá planetas. Depois temos que levar em conta a quantidade de planetas em cada sistema que são potenciais moradas de vida. O próximo fator é a fração de sistemas de coisas vivas que dão origem à inteligência. O fator seguinte é a fração de sistemas de criaturas inteligentes que desenvolvem alta tecnologia, uma tecnologia detectável. Mas quanto tempo duram? Por quanto tempo são detectáveis? Talvez sejam destruídos por acidentes cósmicos, talvez de maneira ruim, através de uma guerra nuclear. Achamos que provavelmente se tornam indetectáveis porque sua tecnologia ficou tão sofisticada que não há desperdício de energia. Eles não liberam energia para o espaço e, portanto, não há sinal deles para ser detectado. E então dizemos, bem, deve haver alguma longevidade. L, a extensão de tempo durante a qual uma civilização é visível. E agora, se tomarmos o índice de produção e o multiplicarmos por aquele L, o resultado final é o que começamos a descobrir, que é a quantidade de civilizações detectáveis no espaço. E a quantidade está aumentando. 7 novos planetas foram descobertos no último ano. Um desses planetas é quase tão grande quanto Júpiter, do tamanho da quarta estrela mais próxima do Sol. Um planeta orbitando a estrela 51 na constelação do Pégaso. A última estimativa da quantidade de galáxias agora é 50 bilhões. A quantidade estimada de civilizações detectáveis é de 100 milhões de milhões. Alguma dessas civilizações em potencial está tentando se comunicar conosco? 7. A busca por inteligência extraterrestre está na escuta. Realizei a primeira busca moderna de rádio em 1960. Em todo o mundo, grandes radiotelescópios estavam sendo construídos porque a beleza e a potência da radioastronomia tinha acabado de ser reconhecida. E também naquela época, receptores de rádio muito mais sensíveis foram inventados. A combinação desses novos telescópios e desses novos receptores de rádio nos deram uma sensibilidade muito maior do que tínhamos antes, e foi uma inovação. Em termos de habilidade, tínhamos cruzado uma fronteira muito importante. Então fazia sentido pesquisar. Não precisávamos de qualquer coisa especial nas atividades dos extraterrestres. Se eles fossem como nós, poderíamos detectá-los. Realizar uma busca 7 da superfície da Terra é algo muito desafiador e muito difícil. E o motivo é que detectamos sinais inteligentes o tempo todo, só que eles são todos nossos. Todos criados por nós, e alguns com uma vida incrivelmente longa. Sinal de chamada GBTT, Golf Bravo Tango Tango. Mais de 30 anos após ser enviado, um sinal codificado na época da guerra dirigido ao Queen Mary foi recebido pelo seu sucessor, o QE-2. O QE-2 usa o mesmo sinal de chamada. O sinal veio e estava endereçado para Golf Bravo Tango Tango, que é o sinal de chamado do QE-2, mas eram as letras sinalizadas do Queen Mary. E o oficial de rádio que recebeu o sinal reconheceu o Golf Bravo Tango Tango e pensou que era para esse navio. Mas, na verdade, quando o recebeu, ele percebeu que era um sinal da época da guerra, que obviamente ficou ricocheteando pelo espaço por 30 anos. Enviado ao Queen Mary na década de 40, o sinal chegou em 1978. Ele estava ricocheteando pelo espaço, como o capitão Arnott sugeriu,
ou de algum modo foi interceptado e enviado por alguém ou alguma coisa que ainda não identificamos. Detectamos algum sinal inteligente de outro mundo? Jerry Ehman pode ter detectado, direto de uma fonte fixa perto do centro da galáxia para o grande radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio. Um telescópio maior do que 3 campos de futebol. Tínhamos iniciado uma análise de dados em 15 de agosto de 1977, que durou cerca de 3 dias. Enquanto eu estava olhando os dados impressos, estava gravando e marcando todos os sinais fortes, fora do comum. E me deparei com um que era muito mais forte do que qualquer um que já tinha visto. E fiquei tão surpreso com isso que escrevi a palavra "uau" como um ponto de exclamação na margem, sem mesmo pensar. Ter sinais entrando em um só canal indica a possibilidade de que isso tenha sido um evento astronômico singular ou gerado por algum transmissor. Estamos fazendo uma segunda varredura do céu usando equipamentos mais modernos. E passamos por essa mesma região do céu e ainda não vimos a fonte do uau novamente. Ehman e seus colegas verificam seu equipamento e os números. Estudos eliminaram interferências, sondas espaciais e fontes terrestres. Definitivamente excluímos espaçonaves próximas ou lixo espacial ou satélites na órbita da Terra. E certamente excluímos qualquer coisa próxima, muito próxima do radiotelescópio, como um avião voando através do feixe do telescópio. Não excluímos a possibilidade de que isso seja realmente um sinal produzido por uma inteligência extraterrestre. A transmissão de um sinal é uma coisa, mas existem maneiras de se viajar essas vastas distâncias do espaço. Se você imaginar que este balão é o nosso universo, vivemos em 3 dimensões na superfície do balão. E foi sugerido que pode existir o que chamam de buracos, que atravessam um balão de um lado a outro, ou conectando pontos, o que nos permitirá viajar de um lado do balão até o outro, através de um atalho. Imagine que essa folha de papel seja o nosso universo, e que estamos no ponto A e queremos ir para o ponto B. Normalmente viajaríamos de A para B através do universo. Mas seria legal, claro, se pudéssemos encontrar um meio de envergar o universo em outra dimensão, trazer esses 2 pontos juntos e depois dar um passo para o outro lado. E isso é uma espécie de dobra espacial. Dobraríamos o espaço para trazer esses pontos para perto um do outro. Até agora, a resposta continua teórica. Por ora, estamos limitados a enviar aeronaves num espaço próximo, para colher informações, capturar imagens e medir condições. Outros também podem estar fazendo isso? Com essa pergunta, voltamos ao nosso fascínio por algo maior, algo diferente. Voltamos ao nosso fascínio enquanto continuamos a olhar para o céu, olhando, ouvindo e esperando. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.
1977, que durou cerca de 3 dias. Enquanto eu estava olhando os dados impressos, estava gravando e marcando todos os sinais fortes, fora do comum. E me deparei com um que era muito mais forte do que qualquer um que já tinha visto. E fiquei tão surpreso com isso que escrevi a palavra "uau" como um ponto de exclamação na margem, sem mesmo pensar. Ter sinais entrando em um só canal indica a possibilidade de que isso tenha sido um evento astronômico singular ou gerado por algum transmissor. Estamos fazendo uma segunda varredura do céu usando equipamentos mais modernos. E passamos por essa mesma região do céu e ainda não vimos a fonte do uau novamente. Heyman e seus colegas verificam seu equipamento e os números. Estudos eliminaram interferências, sondas espaciais e fontes terrestres. Definitivamente excluímos espaçonaves próximas ou lixo espacial ou satélites na órbita da Terra. E certamente excluímos qualquer coisa próxima, muito próxima do radiotelescópio, como um avião voando através do feixe do telescópio. Não excluímos a possibilidade de que isso seja realmente um sinal produzido por uma inteligência extraterrestre. A transmissão de um sinal é uma coisa, mas existem maneiras de se viajar essas vastas distâncias do espaço. Se você imaginar que este balão é o nosso universo, vivemos em 3 dimensões na superfície do balão. E foi sugerido que pode existir o que chamam de buracos, que atravessam um balão de um lado a outro, ou conectando pontos, o que nos permitirá viajar de um lado do balão até o outro através de um atalho. Imagine que essa folha de papel seja o nosso universo, e que estamos no ponto A e queremos ir para o ponto B. Normalmente viajaríamos de A para B através do universo. Mas seria legal, claro, se pudéssemos encontrar um meio de envergar o universo em outra dimensão, trazer esses 2 pontos juntos e depois dar um passo para o outro lado. E isso é uma espécie de dobra espacial. Dobraríamos o espaço para trazer esses pontos para perto um do outro. Até agora, a resposta continua teórica. Por ora, estamos limitados a enviar aeronaves num espaço próximo, para colher informações para o grande radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio. Um telescópio maior do que 3 campos de futebol. Tínhamos iniciado uma análise de dados em 15 de agosto de 1977, que durou cerca de 3 dias. Enquanto eu estava olhando os dados impressos, estava gravando e marcando todos os sinais fortes, fora do comum. E me deparei com um que era muito mais forte do que qualquer um que já tinha visto. E fiquei tão surpreso com isso que escrevi a palavra "uau" como um ponto de exclamação na margem, sem mesmo pensar. Ter sinais entrando em um só canal indica a possibilidade de que isso tenha sido um evento astronômico singular ou gerado por algum transmissor. Estamos fazendo uma segunda varredura do céu usando equipamentos mais modernos. E passamos por essa mesma região do céu e ainda não vimos a fonte do uau novamente. Heyman e seus colegas verificam seu equipamento e os números. Estudos eliminaram interferências, sondas espaciais e fontes terrestres. Definitivamente excluímos espaçonaves próximas ou lixo espacial ou satélites na órbita da Terra. E certamente
Excluímos qualquer coisa próxima, muito próxima do radiotelescópio, como um avião voando através do feixe do telescópio. Não excluímos a possibilidade de que isso seja realmente um sinal produzido por uma inteligência extraterrestre. A transmissão de um sinal é uma coisa, mas existem maneiras de se viajar essas vastas distâncias do espaço. Se você imaginar que este balão é o nosso universo, vivemos em 3 dimensões na superfície do balão. E foi sugerido que pode existir o que chamam de buracos, que atravessam um balão de um lado a outro, ou conectando pontos, o que nos permitirá viajar de um lado do balão até o outro através de um atalho. Imagine que essa folha de papel seja o nosso universo e que estamos no ponto A e queremos ir para o ponto B. Normalmente viajaríamos de A para B através do universo. A estimativa da quantidade de galáxias agora é 50 bilhões. A quantidade estimada de civilizações detectáveis é de 100 milhões de milhões. Alguma dessas civilizações em potencial está tentando se comunicar conosco? 7. A busca por inteligência extraterrestre está na escuta. Realizei a primeira busca moderna de rádio em 1960. Em todo o mundo, grandes radiotelescópios estavam sendo construídos porque a beleza e a potência da radioastronomia tinha acabado de ser reconhecida. E também naquela época, receptores de rádio muito mais sensíveis foram inventados. A combinação desses novos telescópios e desses novos receptores de rádio nos deram uma sensibilidade muito maior do que tínhamos antes, e foi uma inovação. Em termos de habilidade, tínhamos cruzado uma fronteira muito importante. Então fazia sentido pesquisar. Não precisávamos de qualquer coisa especial nas atividades dos extraterrestres. Se eles fossem como nós, poderíamos detectá-los. Realizar uma busca 7 da superfície da Terra é algo muito desafiador e muito difícil. E o motivo é que detectamos sinais inteligentes o tempo todo, só que eles são todos nossos. Todos criados por nós, e alguns com uma vida incrivelmente longa. Sinal de chamada GBTT, Golf Bravo Tango Tango. Mais de 30 anos após ser enviado, um sinal codificado na época da guerra dirigido ao Queen Mary foi recebido pelo seu sucessor, o QE2. O QE2 usa o mesmo sinal de chamada. O sinal veio e estava endereçado para Golf Bravo Tango Tango, que é o sinal de chamado do QE2, mas eram as letras sinalizadas do Queen Mary. E o oficial de rádio que recebeu o sinal reconheceu o Golf Bravo Tango Tango e pensou que era para esse navio. Mas, na verdade, quando o recebeu, ele percebeu que era um sinal da época da guerra, que obviamente ficou ricocheteando pelo espaço por 30 anos. Enviado ao Queen Mary na década de 40, o sinal chegou em 1978. Ele estava ricocheteando pelo espaço, como o Capitão Arnott sugeriu, ou de algum modo foi interceptado e enviado por alguém ou alguma coisa que ainda não identificamos. Detectamos algum sinal inteligente de outro mundo? Jerry Ehman pode ter detectado, direto de uma fonte fixa perto do centro da galáxia,